Fala, viciado em futebol nacional. Então, galera, seja muito bem-vindo ao canal Futebol de 11. Eu sou o Paulo Roberto, espero que seja muito bem-vindo. É impossível não vir aqui para falar sobre Georgian de Arrascaeta, o meio-campista da equipe do Flamengo, né? Nosso querido Arrascaeta. E, galera, o que eu queria falar do Arrascaeta aqui é o seguinte: ele, talvez o melhor início de temporada aí do De Arrascaeta, gols decisivos aí, gol no Clássico, salvando o Flamengo, para empatar, para decidir jogos. E sobre o Arrascaeta quando chega no Flamengo, eu trouxe essa discussão aqui, dizendo na nossa capa aí do vídeo que ele calou minha boca, Arrascaeta calou minha boca, porque alguns amigos nossos, a gente teve uma discussão alguns anos atrás, uns 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás. Aí rolou uma discussão de futebol, de galera, de torcedor, se o De Arrascaeta era um jogador para jogar na Europa. E se discutia por que De Arrascaeta não jogou na Europa, e se ele jogaria na Europa, se teria potencial para a Europa. E algumas pessoas, né, são críticas a respeito dos jogadores que jogam na Europa. Dizem que tem que ter um bom futebol, um futebol regular. E eu, naquela época, 2019, naquele que a Arrascaeta estava jogando muita bola, início de 2020, eu dizia que o Arrascaeta, ele não era um jogador para jogar nos grandes centros da Europa. Eu tinha essa visão do Arrascaeta, que ele não era um cara para jogar nos grandes centros da Europa. Por que eu falo isso? Alguns me chamaram de louco, de maluco, e alguns amigos também tiveram uma opinião parecida com a minha. Por quê, galera? Nós sabemos que o futebol brasileiro, ele é uma várzea, você sabe que o futebol brasileiro é um futebol de nível muito baixo na sua grande maioria. É claro que existem no futebol brasileiro alguns confrontos europeus, como por exemplo, Flamengo e Atlético Mineiro na final da Supercopa. Aquele confronto, na minha visão, é um confronto de Europa. É um confronto de 2 gigantes, de 2 times com potencial para jogar na Europa. Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores. É um jogo de campeonato europeu, é um jogo de Premier League. É um jogo grande, é um clássico, poderoso. Então são grandes jogos. Flamengo e Internacional, do Campeonato Brasileiro de 2020, o Internacional do Cudê, foi um grande jogo, um dos grandes jogos da temporada. São jogos de campeonato europeu, de nível europeu. Porém, se você analisar o histórico do De Arrascaeta, por exemplo, na Libertadores 2019, na Libertadores 2020, e eu acho que 2020, no título brasileiro do Flamengo, o De Arrascaeta foi o melhor jogador do ano naquele título do Flamengo de 2020. 2021 ele joga muito bem, mas ele cai um pouco, porque ele vai para a seleção, ele se lesiona, então ele joga pouco. Então o que acontece? A minha análise de que o Arrascaeta, em defender que o Arrascaeta não jogaria nos grandes centros da Europa, aí eu não estou falando de Aston Villa, não estou falando de Sevilha, desses clubes menores, estou falando nos grandes centros. Eu estou falando, será que ele jogaria no Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, na Espanha, na Inglaterra? Será que ele jogaria no Manchester United, no Manchester City, no Arsenal não, que agora o Arsenal está caído, no próprio Everton, Liverpool? Na Alemanha, será que ele jogaria no Bayern, ou no próprio Schalke, no Borussia? Será? Eu dizia que não. Por quê? Eu entendia o Arrascaeta como um jogador, em alguns momentos, em alguns jogos, um jogador de lampejos. Mas esses lampejos do Arrascaeta eram aqueles lampejos decisivos. O Arrascaeta é um jogador que, quando lampejava, era para decidir o jogo, com uma assistência, com um gol, com uma assistência clara de gol. Então os lampejos dele era sempre para decidir. Porém, você lembra daquela entrevista que o Seedorf deu para aquele programa do Bem Amigos, e o cara lá mostra um lance do Ganso, e o Ganso dá um chapéuzinho, dá um drible, uma caneta, mete quase um golaço, e todo mundo ficou encantado com aquele lance do Ganso. Mas se eu não me engano era um jogo de Campeonato Paulista, um jogo que tinha muito espaço, um jogo lento. O Brasil, o futebol sul-americano é um futebol lento, um futebol de espaço, de muitas oportunidades. E você sabe que nos grandes centros da Europa não é assim que funciona. É um futebol muito tático, sem espaço, com pensamentos rápidos, decisões rápidas, toque de primeira, ninguém fica carregando a bola. Então o Seedorf falou naquela ocasião, esse jogador jogaria na Europa? Pergunta feita para ele. Ele responde dizendo sobre o Ganso: isso aí ele não faz na Europa. Aí todo mundo ficou espantado. E o Seedorf tinha razão.
disse que aqueles lances que ele fazia não definiam o grande jogador que ele era, que o Ganso era. O que definia os grandes lances, o grande jogador que o Ganso era, é quando ele fazia alguns passes, algumas finalizações de primeira, aí vinha todo o seu talento. Naquela análise do Seedorf, é a mesma coisa que eu fazia análise com o Arrascaeta. O Arrascaeta, por muitos momentos da carreira dele, ele foi um jogador um pouco devagar no campo, mas porém com grandes lampejos, que em alguns momentos ele sumia da partida, mas do nada aparecia, tirava um coelho da cartola. E, na minha visão, naquele momento, naqueles anos, mais precisamente 2019, 2020, o futebol europeu não permite esse tipo de jogador nos grandes centros. O jogador que joga na Europa, você que acompanha futebol sabe muito bem disso, que é um futebol mais dinâmico, mais de toques de primeira, velocidade em todo momento, espaço, muita tática, é um futebol com poucos espaços. E eu entendia que o Arrascaeta teria, por ser um jogador de lampejos, assim, uma certa dificuldade na Europa. Então eu defendia naquele momento com os meus amigos que ele naquele momento não era um jogador para jogar nos grandes centros, nos centros da Europa. Aí eu argumentava que ele nem titular da seleção uruguaia ele era, que nunca surgiu uma proposta para ele para a Europa, porque ele era esse jogador que não tinha um perfil da Europa. No futebol sul-americano, o Arrascaeta é o melhor jogador, na minha visão, o melhor jogador do futebol sul-americano, e já há muito tempo ele é o melhor meia do futebol brasileiro, junto com o Rafael Veiga. E o Arrascaeta, de 2021 para cá, ele veio surpreendendo, porque Arrascaeta, ele mudou como jogador. Ele foi um dos jogadores do Flamengo que mais mudou desde a sua chegada. Por quê? Você se lembra, você há de convir comigo, que o Arrascaeta era um jogador, um meia pela esquerda. Arrascaeta era um meia que jogava pela esquerda, se movimentava pela esquerda, muito decisivo, finalizava bem, dava bom passe, mas meia pela esquerda. E com o passar do tempo, Arrascaeta evoluiu tanto, senhores. De Arrascaeta evoluiu tanto que hoje o Arrascaeta é um meio-campista completo. É um meio-campista que ele ocupa agora todas as faixas do meio. Ele joga pela esquerda, ele joga centralizado, ele joga pela direita, ele decide jogos com assistência, ele decide com gols. Então, hoje, Arrascaeta, você calou minha boca. Hoje eu mudei minha opinião sobre Arrascaeta. Hoje eu posso afirmar, Arrascaeta é um jogador para jogar na Europa. Com 27 anos, é um jogador que jogaria nos grandes clubes da Europa. Eu digo porque Arrascaeta é um jogador de um toque na bola. É um jogador que não carrega a bola, não corre com a bola. É um jogador tático, inteligente. Todas as jogadas que ele faz, quando ele faz a jogada, ninguém entende nada, mas ele já viu aquilo muito antes. Então esse é o novo de Arrascaeta. E hoje eu posso dizer para você que o Arrascaeta é aquele camisa 10. Hoje o Arrascaeta é aquele camisa 10 raro. É o meio-campista raro que está quase em extinção no futebol sul-americano. Não existe um jogador hoje no continente sul-americano como Georgian de Arrascaeta. Aquele camisa 10 que nós olhamos e falamos, é esse cara que vai jogar no meio de campo. Ele é o camisa 10 do time. Hoje Arrascaeta não é um jogador de lampejos, é um jogador constante nos 90 minutos do jogo. No finalzinho ele dá aquela cansada e tal, mas nas grandes partes dos jogos, Arrascaeta é um jogador que combate, antecipa na aceleração, passes de primeira, finalização, gols. Então eu quero dizer aqui que Arrascaeta mudou minha opinião. Hoje eu mudo minha opinião sobre Arrascaeta. É um jogador que jogaria na Europa. É, na minha visão, o melhor meia do futebol sul-americano, se não for o melhor jogador sul-americano. E eu quero fazer aqui uma menção honrosa, eu não posso deixar de falar sobre meio-campistas, eu não posso deixar de falar do Rafael Veiga do Palmeiras, que vem crescendo muito, sendo um jogador decisivo, um jogador tático, inteligente, que também está nesse seleto hall, mas o Arrascaeta eu acho que ainda está um pouco na frente. Então, galera, antes de mais nada, eu quero que você pedir para você se inscreve nesse canal, deixa o like, vai aqui agora, deixa o seu like, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente continuar com alguns vídeos sobre futebol, sobre Flamengo, sobre os grandes clássicos aí, que é a nossa paixão. Então esse foi o nosso vídeo sobre a Arrascaeta, e é isso aí. Salve, clã!